Olá, eu sou Márcio Garcia, sou médico veterinário, sanitarista e epidemiologista e atualmente sou aluno do programa de pós-graduação, doutorado em saúde global e sustentabilidade da USP. Vim aqui falar do nosso trabalho. Nós fizemos um trabalho sobre o acordo de pandemias e a sociedade civil, os movimentos sociais. Inicialmente eu gostaria de falar um pouco da metodologia. Nosso grupo se reuniu, fizemos uma discussão técnica sobre o tema, compartilhamos algumas experiências de cada um dos membros do grupo e optamos por gravar este vídeo. Os vídeos foram gravados de forma individual e um dos colegas da nossa equipe se voluntariou a fazer uma edição. Então, eu vou dar início ao primeiro vídeo e depois os demais colegas vão falar um pouco sobre o tema e sobre as suas experiências. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma contextualização. É importante a gente iniciar falando sobre a pandemia de Covid. A pandemia de Covid que evidenciou falhas críticas na maioria dos países de todo o mundo em relação à preparação, às ações de vigilância e principalmente à resposta, né? O que ocasionou milhares de óbitos. Isso todos vocês já têm conhecimento. É importante também compartilhar uma das lições aprendidas, né? Que ficou muito claro que o mundo não estará protegido enquanto houver algum país que não esteja ainda devidamente protegido. Um outro ponto importante é que a pandemia de Covid aprofundou uma percepção sobre o grande abismo, o grande distanciamento que existe entre governantes e governados, né? Nem sempre aqueles tomadores de decisão estão realmente alinhados e preocupados com a população que vive no território onde eles governam, e essa população é normalmente a mais atingida por qualquer emergência de saúde pública. Mas é fato que a pandemia de Covid, ela impulsionou, ela acelerou, ela estatou a necessidade de uma reforma na governança sanitária global, especialmente em relação às emergências em saúde pública. Então, daí vem a necessidade da atualização do Regulamento Sanitário Internacional, as emendas do Regulamento Sanitário Internacional e o próprio acordo de pandemias que surgiu pós-pandemia, entendendo que a resposta não foi adequada. Falando um pouco do acordo de pandemias e tentando explicar um pouco como foi a participação dos movimentos sociais, da sociedade civil, o importante dizer que o acordo de pandemias, o ator principal neste processo de negociação são os Estados-partes, né? Então, os 194 Estados membros da Organização Mundial de Saúde são aqueles que, de fato, são os tomadores de decisão, são quem tem o poder do voto e de aprovar ou não, no caso, o acordo de pandemias ou qualquer outro acordo da OMS. Foi selecionado uma mesa diretora, né, que eles chamam de birô, com um país representando cada continente, inclusive nas Américas. O Brasil representou as Américas através do embaixador Tovar. Além dos países, que são os atores principais, tem uma série de partes interessadas. Então, isso foi dividido em 5 grupos, né? Então, assim, uma primeira parte interessada são os próprios organismos da ONU. Um segundo grupo eles chamam de observadores, como, por exemplo, a Cruz Vermelha, a Gavi, Estado da Palestina, Fundo Mundial de Combate à AIDS. Um terceiro grupo são atores não estatais, mas são atores não estatais que já têm uma relação oficial com a Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, nesse grupo tem 218 organizações não governamentais, organizações filantrópicas. Um quarto grupo de outras partes interessadas, formado aí por outras entidades, como, por exemplo, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. E um quinto grupo, também de partes interessadas, onde tem mais um quantitativo de organizações não governamentais representando a sociedade, pelo menos
aproximadamente 102 organizações públicas e privadas, associações, participaram desse quinto grupo. Mas como é que foi, de fato, essa participação dos movimentos sociais, né? Já adianto que essa participação, ela existiu, e isso é importante, nós entendemos que é um marco, mas há sempre uma necessidade de ampliar essa participação, ampliar em diversas formas, da forma como participa, de dar mais voz, de ampliar de uma forma integral essa participação. Então, a participação se deu através de audiências públicas, também, em algum momento, as organizações podiam enviar sugestões por escrito, e em um outro momento por vídeos. Mas, só para exemplificar, durante as audiências públicas, as falas eram de 2 minutos, e era uma audiência pública, então a organização social falava 2 minutos, mas qualquer cidadão também poderia fazer uma fala, o que demonstra aí, talvez, uma falta de importância sobre a fala dessas organizações sociais. Então, de uma forma geral, se deu assim a participação dos movimentos sociais, e mais uma vez é nítido, e quando a gente pega diversos artigos aí e documentos técnicos e postagens das organizações, existiu a participação, mas de forma incipiente. Olá, sou Lincoln Oliveira, farmacêutico bioquímico, aluno da disciplina isolada do programa Políticas Públicas aqui na Escola de Governo da Fiocruz. Pegando um gancho sobre a fala do nosso colega Márcio sobre os grupos de interesse, é fundamental entendermos quem a Organização Mundial da Saúde define como apto a sentar à mesa de negociações. Para a OMS, a sociedade civil entra no guarda-chuva dos atores não estatais, regidos por uma norma criada pela própria Organização Mundial da Saúde, com sigla FENSA, que em uma tradução livre seria Quadro de Engajamento com Atores Não Estatais, uma norma aprovada em 2016. O problema é que, para ter voz ativa nas assembleias e comitês, a Organização Mundial da Saúde precisa, através desse regramento, de que as associações, essas entidades, tenham o status de relações oficiais. Esse processo é burocrático e exige relatórios trienais e uma comprovação das atividades de forma internacional. Então, esse mecanismo aprovado pela OMS em 2016, ela cria um filtro, dentro da nossa visão, um filtro perigoso, pois privilegia grandes organizações não governamentais, grandes ONGs e fundações filantrópicas que são bem financiadas, muitas vezes sediadas no norte global, que tem uma estrutura muito maior para fazer esse lobby técnico, enquanto isso os movimentos sociais de bases menores, principalmente as sediadas aqui no sul global do mundo, têm uma vivência muito maior sobre as questões de desigualdade, mas por uma questão burocrática de não conseguir romper essa barreira burocrática internacional, não consegue realmente ter uma voz ativa. Portanto, quando falamos em uma participação no acordo de pandemias, precisamos questionar: será se estamos ouvindo a sociedade civil legítima ou apenas as organizações que aprenderam a falar a língua da burocracia de Genebra? Olá, eu sou Raquel Bastos, sou médica veterinária, especialista em vigilância sanitária e no momento sou aluna de mestrado pelo programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pela Universidade Federal Fluminense. Eu vou falar um pouco sobre a inserção da parte de saúde única e zoonoses dentro do Acordo sobre Pandemias. A pandemia de Covid-19 ela trouxe um alerta grande pra gente para potenciais patógenos zoonóticos, principalmente porque o vírus da Covid ele foi isolado em animais silvestres, né? E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Muitas pandemias que causaram mortes estratosféricas a nível mundial também foram de origem zoonótica, como por exemplo a peste bubônica,
a gripe espanhola, a influenza H1N1. Então, não é surpresa que o Acordo sobre Pandemia já tenha dentro dele artigos voltados à prevenção para zoonoses, né? E a vigilância multissetorial também para potenciais patógenos, sejam eles zoonóticos ou não. Mas aí, isso tudo já existe dentro do Acordo sobre Pandemias. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? Onde entra a inserção da sociedade civil dentro desse tema, né? Onde entram as organizações, as entidades, os grupos que se interessam e pesquisam sobre saúde única, sobre zoonoses, sobre patógenos, onde entram eles nessas decisões, nessas discussões, dentro dessa tomada de decisões no Acordo sobre Pandemias. E, infelizmente, assim como a gente vê dentro dos outros temas, né, infelizmente a realidade não é a que a gente esperava, né? A inclusão não é a que a gente desejava, não é a ideal, e a gente precisa de uma inclusão maior, a gente precisa de uma maior equidade para esses grupos e buscar uma maior inclusão mesmo para poder dar voz a todos os tipos de grupos, né? Então, é isso, assim, porque a saúde única que engloba, né, a saúde humana, animal e ambiental, se a saúde é única, a inclusão desses espaços de discussão também tem que ser única. Olá, meu nome é Alexandre de Oliveira, sou estudante do PPG Bios. Em complementação e no recorte aqui que me cabe, eu gostaria de falar sobre o chamado Acordo de Pandemias, né, que atualmente a discussão aqui no âmbito da Organização Mundial, ela pretendia inicialmente com o escopo de estabelecer um marco jurídico internacional voltado para o fortalecimento e a preparação, prevenção e as respostas às emergências sanitárias, né? O grande ponto é que, embora tenha sido apresentado predominantemente como instrumento de governança global, o seu impacto é muito mais profundo, ele reside, se eu posso assim dizer, numa reconfiguração do processo decisório em saúde, né? Especialmente nos contextos de incerteza, risco e desigualdade estrutural sistêmica das tomadas de decisão. O ponto de vista biojurídico, e aí eu posso reportar sobre o meu objeto de pesquisa, é de que o acordo inaugura, eu posso assim dizer, uma lógica na decisão que articula 3 eixos fundamentais. Primeiro, a informação qualificada. Segundo, a coordenação interdependente. E terceiro, mecanismos de responsabilização. Então, essa tríade tem como ponto central que qualquer análise sobre a tomada de decisão em saúde, porque ela desloca o foco da escolha individual para uma tomada de deliberação institucional em ambientes de crise, e aí nos quais eu posso dizer aqui a autonomia, a vulnerabilidade, a justiça distributiva, que se intercruzam de forma muito particular e tensa. Então o primeiro eixo ele é informacional, né? A experiência da Covid-19 expôs, por exemplo, decisões com transparência, tempestividade e acurácia que produzem respostas erráticas e aumentam a mortalidade. Isso é um ponto muito sensível que se deixou muito claro durante o período da pandemia. O acordo, então, busca normatizar obrigações que compartilham dados, também uma vigilância genômica e a circulação de evidências, né? Para que o estudo dessa tomada de decisão seja demonstrado de forma autônoma, que seja clínica, que seja administrativa e depende de condições informacionais robustas, densas, sem quais não se produzem uma pseudo-decisão essencialmente arbitrária. O segundo eixo, se eu assim posso dizer, é o eixo cooperativo, né? O acordo reconhece que as decisões de saúde não são mais atos isolados. Os estados, as instituições, mas escolhas interdependentes, eu posso assim dizer, em que uma falha de um agente pode amplificar o risco de todas as outras cadeias. Então essa perspectiva ela dialoga diretamente com o conceito de deliberação bioética qualificada, e assim eu posso dizer, com decisões adequadas que exigem a participação da pluralidade de valores, da mediação desses conflitos e mecanismos compartilhados de justificação. E assim, mais ou menos eu posso dizer. E aí, por fim, o eixo da responsabilização. E a pandemia evidenciou isso, né? Que as decisões técnicas podem ser capturadas por interesses políticos, retóricos e econômicos, infelizmente, isso aconteceu muito também no nosso país,
e que o acordo ele tenta estruturar obrigações mínimas para reduzir as margens da arbitrariedade soberana, e ele reforça também que as decisões sanitárias devem ser justificáveis, proporcionais e eticamente sustentáveis, sobretudo quando elas interferem na liberdade civil, na circulação de pessoas e uso de tecnologias sensíveis, ou até mesmo na distribuição de escassos recursos biomédicos, né? Então, assim, a relação entre o acordo das pandemias e o meu objeto de estudo, ele evidencia que decidir em saúde é essencialmente equilibrar ciência, ética, direito e condições de emergência. Então, a pandemia mostrou que as decisões mal estruturadas geram danos irreversíveis, desde mortes evitáveis até formas fúteis de injustiça, como a violência simbólica, o apagamento de grupos vulneráveis e perpetuação da desigualdade. O acordo de pandemias, ainda mais imperfeito, oferece um arcabouço que permite ressignificar a tomada de decisão como prática complexa, principalmente, uma prática relacional e responsável. Então, um fundamento indispensável para uma política sanitária. Eu espero que assim eu possa ter esclarecido e agradeço os fundamentos, a aula magnífica que nós tivemos. Um grande abraço a todos. Olá, eu sou a Letícia Albuquerque, sou sanitarista de formação, sou mestranda do Programa de Políticas Públicas pela Fiocruz, pela Escola de Governo da Fiocruz Brasília. Referente ao trabalho, a gente tem trago algumas reflexões quanto à importância da atenção primária à saúde durante a pandemia da Covid-19, que a gente vivenciou diversos desafios, entre eles o isolamento social, o desconhecimento do vírus, a cobrança, né, de respostas rápidas, o risco de colapso da saúde, e a APS, em articulação com a Vigilância em Saúde, ela desempenhou um papel crucial com o estabelecimento de fluxos de informação, com a notificação, a detecção e o acompanhamento dos casos. E frente a esse cenário de desafios, surgiu a plataforma de inteligência cooperativa com atenção primária à saúde, a PICAPS, desenvolvida em 2020, que é uma plataforma colaborativa que une instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil para apoiar a estratégia de integração da atenção primária e a vigilância nos territórios, para enfrentamento das crises sanitárias naquele contexto da Covid-19. Né? Ela é uma estratégia que surge entre a parceria da Universidade de Brasília, da Secretaria do Estado do Distrito Federal de Saúde e da Fiocruz. Ela cria um elo, né, seu objetivo é criar um elo de comunicação e negociação entre atores com foco na ciência e na tecnologia. Atua com o conceito, né, de inteligência cooperativa, também capacitando profissionais e membros da sociedade civil, promovendo ações educacionais, sociais, digitais e de serviços que fortalecem a resposta à atenção primária no Distrito Federal. E aí, ao longo de 2020, foram realizados diversos encontros com a comunidade do DF para definir estratégias de redução de impacto da Covid-19, né? Com o monitoramento da circulação do novo coronavírus no território, com a produção de informações qualificadas sobre a doença que fortaleçam as ações e a propostas, né, de intervenção para que essas ações elas não chegassem prontas no território, mas que elas fossem construídas junto com a sociedade civil. E, além disso, o projeto também ofereceu suporte técnico e científico e emocional aos trabalhadores do SUS. Meu nome é Maria Aparecida Pereira Brito e eu vou dar continuidade aqui com a reflexão do grupo. Eu vou apresentar um slide. Eu sou do programa de pós-graduação em gerontologia da Universidade Federal de São Carlos e eu vou trazer um pouco da minha pesquisa, né, que é focada sobre como foram as estratégias e quais foram adotadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 em uma política habitacional para pessoas idosas, destinadas para a moradia de pessoas idosas, e se chama Palacete dos Artistas, e aqui está essa foto de minha autoria. E aí fica no centro da cidade de São Paulo, aí na região da República, para quem conhece São Paulo também. Essa tecnologia, né, feita pelos próprios moradores para se mobilizarem e enfrentarem esse momento da pandemia, né? Então, eles se organizaram de forma a terem lideranças, grupos de lideranças que podiam estar colaborando com a possibilidade de compras de alimentos, para que algumas pessoas idosas não necessitassem sair de casa, as mais idosas, né? Então, eles mesmos se organizaram, também tiveram algumas ajudas de organizações não governamentais, principalmente também o Sindicato dos Artistas, mas também outras, que fizeram doações, tanto de equipamento de higiene,
como também para cestas básicas e questões que pudessem dar segurança alimentar, né? Então, esse conhecimento, essas pessoas também, elas se conheciam de alguma forma, são 50 apartamentos lá, e elas conseguiram mobilizar recursos e saberes para promover soluções colaborativas e solidárias nesse momento do enfrentamento da pandemia, né? Uma ação localizada, mas que traz também e relaciona com o nosso tema de trabalho, né? Que é o acordo de pandemias e a participação social. Muito obrigada. Para finalizar, depois de a gente ter escutado todos os colegas do grupo, suas diversas visões, suas experiências sobre o tema acordo de pandemias e a participação da sociedade civil, gostaria de compartilhar aqui algumas considerações finais. Como, por exemplo, mesmo havendo tantas consultas, é claro que essa participação foi incipiente, e um dos pontos que eu gostaria de destacar é que talvez a participação das organizações sociais não foram representativas, né, tanto em termos de diversidade de organizações, mas também em termos de diversidade, pensando aí no norte e no sul global. Um outro ponto importante, e eu acho que esse importante a gente deixar claro por que a gente luta tanto pela participação dos movimentos sociais, porque os movimentos sociais vão sempre lutar pela equidade, pela solidariedade, pelos direitos humanos. Então, sem sombra de dúvidas, é muito importante lutar pela participação e o direito de todos os movimentos e da sociedade civil participar. Porém, não acabou, né? Então, a gente teve uma grande parte do acordo que foi concluído, mas ainda falta uma parte a ser concluída neste ano, para ser aprovada no próximo ano, e depois nós temos toda a implementação, né? Então, assim, importante a sociedade civil continuar organizada, engajada para participar desse processo de implementação. E, por fim, eu trago aqui algumas conclusões retiradas de um artigo que recentemente tanto eu quanto o nosso grupo tivemos acesso, que se chama Captura Ideológica dos Mecanismos de Participação Social da Organização Mundial de Saúde na negociação do Acordo Internacional sobre Pandemias. Dentre alguns autores, eu destaco aí o Leandro Viegas e a professora Deise Ventura, e eu vou, de fato, fazer um compartilhamento aqui de parte das suas conclusões. Concluímos, então, que os mecanismos de participação social da OMS necessitam de urgente aperfeiçoamento, levando em conta as já conhecidas dificuldades enfrentadas na participação em saúde e em organizações internacionais, além dos desafios do momento histórico que vivemos. A definição de critérios de participação objetivos, discutido com entidades da sociedade civil, com reconhecido histórico na área, assim como a checagem de informações divulgadas pelo portal da OMS, não constituem formas de censura, e sim o melhor caminho para que, de fato, a regulação da saúde global leve em conta a opinião e os interesses daqueles que deveriam ser seus principais destinatários, a população, a sociedade civil. Muito obrigado.